Bom dia, boa tarde, boa noite, meus acadêmicos da mente, bom sábado. Vamos lá, finalizando o nosso papo sobre os 6 chapéus do pensamento que batemos esse mês, pessoal. Nossos exercícios estão postos aqui, nosso papo também foi colocado lá durante a semana. Para hoje a gente só vai bater um papo aqui sobre as respostas. Eles já foram explicados aí, já foram entregues em suas casas dos acadêmicos da mente. Vamos lá, pessoal. O primeiro exercício pedia para que a gente colocasse em cada grupo ali palavras que tivessem os fragmentos ora no começo, ora no final. Então, por exemplo, o primeiro fragmento era ba. O que eu poderia usar que tivesse ba no começo? Aí eu completei aqui: balcão, bastão, barba, baixo, bala. Vale lembrar que a gente não falou a sílaba, né? Então tudo que começasse com ba já valia. Balcão, por exemplo, a sílaba é bal, mas aí o ba já tá valendo. Com ba no final eu botei rouba, samba, zumba, tromba e juba, pessoal. Esse aqui é só um exemplo, né? Vocês certamente conseguiram aí também, e palavras diferentes. Exercício interessante, trabalha um pouco do nosso vocabulário, né? Quanto mais amplo o nosso vocabulário, melhor vai ser para lembrar das palavras, mas também traz a memória aí para a gente poder acessá-las no momento que a gente quer, com o critério que a gente quer. Então, começando com CE, o que vocês botaram? Eu coloquei cena, cedo, Ceará, cerca e cego. Terminando com CE, eu botei vice, tece, prece, alce e lance. Mas como esse não é um gabarito que tem que estar igual ao de vocês, algumas respostas têm que estar iguais, tipo de baixo, tipo lá da área que a gente ainda vai fazer, mas esse daqui poderiam ter variações. Vamos lá para o último, começando com di. Eu botei dica, dia, disco, dieta e digno, e terminando com dia eu botei pedi, evadi, mordi, atendi e decidi, todos no passado, mas todos terminando com o di também, não tinha nenhum impedimento quanto a isso. Vamos para baixo, para o exercício de nome, siga a trilha, pessoal. Nesse exercício aqui estão colocadas tabelas dos dois lados, a gente precisava correlacioná-las, né? Por exemplo, destacando aqui as letras do caminho verde, a gente veria que formaria ali no meio raposa. Se eu destacasse aqui as letras vermelhas e correlacionasse o caminho certinho, veria serpente se formar. Também temos koala nas letras azuis e temos babuíno lá nas letras amarelas. Então eram 4 animais colocados ali, pelos caminhos vocês descobriam: raposa, serpente, koala e babuíno. Vamos para baixo, pessoal, para o exercício área. Agora sai um pouco da atenção, esse do caminho aí trabalhava bastante da nossa atenção para a gente não se perder ali. Sai do vocabulário também que a gente fez lá em cima e a gente vai um pouco para essa capacidade geométrica. E aí, se a gente observar a tabela, os 2 destacadinhos lá, ele já avisava que tinha 1 de área, ele não dá a definição de metros quadrados, ou centímetros quadrados, ou cúbicos. O importante é que ele está dizendo que aqueles quadradinhos têm área 1, né? E aí, relacionando os tamanhos, se esses 2 juntos aqui de 1 têm o mesmo tamanho do de baixo, eu posso dizer que o de baixo tem 2 vezes esse 1 aqui, que são 2. E assim eu ia correlacionando. Por exemplo, esse quadrado aqui, ó, dos grupos que eu já descobri, do 1 e desse retângulo do 2, ele é do mesmo tamanho que o quadrado do lado, não é? Então, se esse quadrado aqui, ó, tem área quanto? 2 com 2, 4. Esse quadrado do lado vai ter área 4 também. E aí a gente olha para o retângulo aqui de baixo, ó, porque ele é do mesmo tamanho que esse quadrado de 4 2 vezes. A gente não estava vendo isso? Então, quanto que teria a área desse retângulo aqui? Seria 8. E aí a gente vê que o quadrado lá do lado é o mesmo tamanho desse grupo aqui, ó, como se ele tivesse sido duplicado, né? Então eu tenho aqui 8 com 4, 12, com mais 2, 14, 15, 16. Esse quadradão aqui tem 16. Se esse do lado mede a mesma coisa, então tem 16 também. Aí a pergunta: qual seria a área total? Eu precisaria somar, né? Esse 16 aqui com os outros 16 lá do outro lado e dizer que 32 era a minha área total. Não precisava colocar ali depois uma unidade de medida. 32 bastava. Vamos caminhando então para a nossa página número 2, pessoal. E aí sempre variando habilidades, né? Nosso último foi da área 1, a capacidade geométrica. Dessa vez a gente vai para a capacidade visual e de memória também, para lembrar o nome daqueles objetos, um nome que se encaixe perfeitamente ali. Então eu vou repassar aqui um por um. Por exemplo, esse primeiro vocês lembravam que era a ampulheta. O segundo foi o que mais deu dúvida aí, porque o pessoal queria botar borrifador, mas na verdade borrifador não caberia, então precisaríamos colocar
pulverizador, porque aí caberia certinho. O último é a churrasqueira nessa primeira linha. Lá embaixo, na segunda linha, a gente tem um gramofone. Tem gente que pensou aí toca-disco, né? Mas gramofone é a palavra para esse orelhudo aí. Do lado a gente tem aquele objeto que é uma ferramenta dos médicos, né? O estetoscópio. E do lado, por fim, a gente tem um retroprojetor, pessoal. Aquele aparelho que a gente botava transparência assim, ele jogava uma luz e projetava para frente. Hoje a gente usa até mais projetores comuns digitais, né? Mas retroprojetor já foi bem comum. Então esses eram os itens aí que estavam colocados lá na página número 2. Descendo um pouco, a gente tinha o chapéu amarelo, a gente papeou durante a semana, o chapéu da positividade. Embaixo a gente tem o do topo, pessoal. E aí, exercício de memória, cada um vai fazer de uma maneira. Teve aluno que preferiu memorizar primeiro os quadrados e depois os círculos. Teve gente que memorizou tudo junto. O importante é que quando a gente virasse lá na página número 3, a gente veria o do topo lá e teria que relacionar aquelas formas que a gente viu anteriormente, né? E todo mundo tem que ficar certinho. Por exemplo, essa primeira forma aqui, ó, a base é um quadrado e o segundo andar é um quadrado também. Olhando lá nas opções, quem teria um quadrado na base e um quadrado em cima também, ó, seria essa letra B. As cores também ajudam a gente. Aqui no meio, ó, a base é um círculo verde e em cima um círculo amarelo. Ali é letra E. Ela que tem a base com um círculo verde e em cima um círculo amarelo. Essa era a relação que a gente precisava fazer. Superior direita aqui, ó, um cubo na base, no segundo andar um círculo verde, no terceiro andar um círculo amarelo. Só pode ser a letra A, essa superior direita. Então a parte de cima de vocês fica BEA e a parte de baixo, círculo vermelho na base, quadrado verde em cima. Tá aqui, ó, a letra F, círculo vermelho na base, quadrado verde em cima. Sobrou a C e a D. Olhando a D aqui, ó, a base é verde, então tem que ser aquela lá do canto. Olhando a C, a base é vermelha, só poderia ser essa aqui do meio. E assim fica a ordem de vocês. B, E, A em cima, F, C, D do lado. Tranquilinho, né? Vamos caminhar para o lado, para o isométricos, pessoal. Esse é um exercício que a gente avisou para vocês aí, que ele estava um pouco menor do que deveria, né? Originalmente eu queria que ele tivesse a possibilidade de desenhar as duas formas, mas depois, se vocês fizeram só uma das duas, tá bem, serve. A ideia era que quando a gente reproduzisse, fizéssemos sem aquelas formas mais escuras lá, né? Então, por exemplo, essa primeira forma aqui, ó, perde esse cubinho aqui do lado. Então ela só teria o L ali colocado. Essa era a ideia. Mas como o nosso aqui ficou mais apertado para colocar os dois, se vocês quiserem mandar uma foto de vocês pra gente, a gente faz essa conferência aí para ver se está certinho. Nosso WhatsApp está aí na descrição do vídeo, nossos alunos também têm, é só chegar lá no grupo, ou então pode mandar até no individual. Desculpem aí esse aperto. Vamos para baixo, para o chapéu preto que a gente tinha falado que era o chapéu do pessimismo, e lá no rodapé estavam os chapéus na cabeça, pessoal. Aqui a ordem que estava colocada era a mesma ordem da semana, né? Então, se a gente consegue lembrar, a gente lembra que a gente começou a explicar que o primeiro chapéu era o chapéu branco, o chapéu da neutralidade. Depois a gente falou do chapéu vermelho, que era aquele chapéu mais passional. A gente falou do chapéu azul, né? Depois como um chapéu da gerência, aquele chapéu da gente olhar, falar, bom, esse argumento aqui foi demais, esse argumento aqui foi de menos. Depois a gente falou do chapéu verde, chapéu da criatividade, de tirar novas ideias. Nessa última semana a gente falou do chapéu amarelo e do chapéu preto, né? Sendo o amarelo o chapéu do otimismo, de ver as coisas pelo lado bom, e o chapéu preto, o chapéu da nuvem negra, o chapéu de ver as coisas pelo lado mais negativo. Mas era assim que estava colocado lá na outra folha, a mesma ordem que a gente apresentou na semana aí, né? Vamos virar lá na página 4 para finalizar a nossa correção. Lá no topo a gente tinha uma interrogação com 3 exercícios interessantes. Eles não eram simples porque, por mais que desse a entender uma lógica a princípio, tinham 2 respostas. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, olhando a primeira lógica, a gente vê que tem traço na vertical, traço na horizontal e sem traço, né? Os círculos lá. Na segunda linha a mesma coisa, ó. Sem traço, ok. Vertical, ok. Horizontal, ok. Na última linha tem o horizontal, tem o sem traço, está faltando o vertical, né? Só que aí, qual dos 2 verticais podem entrar aí? A
ou D? Aí a gente teria que olhar as bolinhas em volta, pessoal. Porque, por exemplo, na primeira linha, a gente tem bolinha junta, tem vermelha à direita embaixo e tem vermelha à direita em cima. Sempre com a branca como posição ali, né? Na segunda linha, a gente tem bolinha junta também? Tem aqui no final, ó. Tem vermelha à direita em cima, tem vermelha à direita embaixo. Então essas bolinhas aqui que vão dar certeza pra gente, porque na última linha tem duas juntas, tem vermelha à direita em cima, estaria faltando só a vermelha à direita embaixo. Então teria que ser aquela letra D lá. A mesma coisa acontece com o do lado, pessoal. Porque aqui a gente tem peças de xadrez. Aí, pô, fica óbvio que o próximo tem que ser o peão, porque sempre tem um peão, uma torre e um cavalo, um peão e uma torre, e por fim tem uma torre e um cavalo, tá faltando peão. Só que qual dos dois peões, A ou D? Aí a gente tem que olhar bem de pertinho e ver que todos os itens que aparecem aqui, eles aparecem com bases diferentes. Por exemplo, tem o cavalo com a base reta, com a base arredondada e sem a base. Aqui tem a torre com a base dupla, com a base arredondada e sem a base. Então, dos peões aqui, se eu escolher a letra D, ela vai se repetir com a do meio, né? Tem que ser a letra A para que ela seja com uma base diferente das outras. E no último, é basicamente a combinação dos dois últimos, né, que formam aquele primeiro. Então, se aqui eu tenho, ó, essa dupla, os dois seguintes são cada peça combinada. Aqui eu tenho essa dupla e os dois seguintes são as peças combinadas. Então, essa dupla aqui tem que ter as duas peças combinadas. A verde já está aqui colocada, a azul tem que ser a letra B. Então, assim ficava a nossa interrogação. D na primeira, A na segunda e B na terceira. Conversamos embaixo dos chapéus na cabeça, né? A ideia aí era botar a memória para executar o exercício lá da página anterior. Vamos para baixo para o contagem regressiva, nosso penúltimo exercício de hoje. Em cada linha a gente precisava colocar uma operação que resultasse certinho naquele final. Então, por exemplo, essa primeira linha, eu posso botar 4 mais 3, 7, menos 2, 5, menos 1, 4. A gente realiza na ordem correta aqui e chega naquele 4 do final. Na segunda linha eu coloquei 4 mais 3, 7, menos 2, 5, mais 1, 6. Na terceira linha, 4 mais 3, 7, com mais 2, 9, menos 1, 8. Na próxima linha, quarta linha, 4 vezes 3, 12, menos 2, 10, vezes 1, 10. Mas aí, pessoal, nesse caso aqui, eu estaria até alterando a ordem matemática, né? Porque a ordem matemática diz que eu tenho que fazer as multiplicações primeiras. Mas se eu fizesse as multiplicações, também daria certo. Ó. 4 vezes 3, 12. Menos 2 vezes 1, que eu teria que fazer também, que é 2. 12 menos 2 daria 10. Vamos para a penúltima linha. 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14, menos 1, 13. E a última linha, 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14, com mais 1, 15, pessoal. Contagem regressiva ficava assim. Podemos seguir para o nosso último exercício de nome festival, pessoal. Aqui o Júnior estava fazendo um festival de chapéus. A gente precisava escolher 3 chapéus para ter um ano de fuga grátis, só que não eram quaisquer 3 chapéus. A ideia era escolher 3 chapéus que a soma no final desse 50, pessoal. Então, quais vocês escolheram aí para ter soma 50? Não tem muitas opções não. Só tem aqui, ó, o 25, o 6 e o 19. Só essa soma dá 50. 25 com 6, 31. Com mais 19, 50. Espero que vocês tenham conseguido aí. Semana que vem a gente volta com mais papo aí, um exercício de simetria. Mas por hoje é isso. Grande beijo, gente linda, e até!